convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Deus, nesse domingo, o Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus nos conta duas parábolas. Jesus traz duas imagens para nos ajudar a compreender esse mistério do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Deus reina. Quando nós abrimos de fato o nosso coração para acolher esse reinado do Senhor que vem até nós através de nosso Senhor Jesus Cristo e deixamos Ele reinar na nossa vida, esse reino já começou em nós. E de certa forma nós como igreja já vivemos o reino dos céus aqui na terra, ainda em preparação para esse reino definitivo que será na vida eterna. Quando Jesus traz para nós esta imagem do reino como uma semente que é espalhada sobre a terra. E ali o camponês, o agricultor lança essa semente e diz a palavra, ele vai dormir, dorme, acorda noite e dia e a semente vai crescendo. Pela força própria da semente, pela fecundidade da terra, a semente germina e cresce. Como nos diz São Paulo, Apolo, ele diz, eu preguei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Tão pouco importa quem plantou ou quem regou, grande é o Senhor que faz crescer. Então da nossa parte, basta nós também termos essa abertura do coração, tanto para acolher essa semente em nós, essa semente que é a própria palavra, essa semente do reino que é o próprio Jesus, que deve ser semeado no nosso coração, e assim essa semente possa crescer, possa frutificar, como também lançarmos essa semente com generosidade, lançar essa semente com decisão. A outra parábola, Jesus conta do grão de mostarda, também uma semente pequena, parece uma sementinha, um pedacinho de terra, bem pequeno, como se fosse ali uma pimenta do reino, que a gente tem em casa às vezes ralada, Se eu jogo essa pequena semente, ela também cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. E assim esse poder do reino de Deus, o poder da palavra do Senhor, quando nós olhamos para o início da igreja, Jesus Cristo ali apenas com 12 apóstolos, alguns pescadores, um cobrador de impostos, um zelota, aparentemente todos eles muito pequenos, mas o poder da palavra que ela tem de crescer, de frutificar. E hoje a igreja onde ela está, presente em todos os lugares. Então esse é o poder que a palavra de Deus tem de frutificar
em nossos corações. E o poder também que nós podemos ter quando nós acolhemos essa palavra na nossa vida. Podemos olhar também o exemplo dos santos, pessoas às vezes tão simples, que na sua pequenez abriram o coração para a palavra do Senhor. E quanto bem fizeram, quanto bem faz até hoje tantos santos que se dispuseram também a semear esta palavra. Por isso, nós somos chamados hoje a sermos essa terra boa, que acolhe a palavra do Senhor, que faz com que ela cresça. Como nos diz hoje o Salmo, você está aí com o seu folheto, te convido a abrir o Salmo, e olhar aí a segunda estrofe do Salmo, que diz assim: o justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Uma pergunta que hoje a palavra de Deus nos faz é essa: a minha vida tem dado fruto? Se você olha para a sua história, você consegue perceber frutos na sua vida? O que eu tenho produzido com a minha vida? E aqui não se trata de coisas materiais, mas espirituais. Porque o justo, aquele que busca a santidade, ele crescerá. A palavra aqui está palmeira, mas no original hebraico é tamareira. Qual a diferença, Porque a tamareira é uma árvore muito reta, ela não entorta. Então o justo é alguém que é reto, é alguém que cresce como essa tamareira, é alguém que florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados e sempre darão frutos. E esse fruto, continua o salmista, mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheio de seivas e de folhas verdejantes. Nós somos chamados a acolher a palavra do Senhor e frutificar essa palavra na nossa vida. Não sermos estéreis, não termos um coração duro, uma terra árida, pedregosa, aonde não dá fruto a palavra do Senhor. Por quê? Como diz São João da Cruz, no entardecer da vida seremos julgados sobre o amor. E é isso que nos diz hoje São Paulo na segunda leitura. Te convido a acompanhar aí, nós podemos ir meditando versículo por versículo na segunda leitura hoje de São Paulo. Aquilo que São Paulo hoje nos chama a atenção, para também olharmos para a nossa vida na perspectiva do juízo final, do nosso encontro com o Senhor, e lá teremos que prestar contas do que nós fizemos com os talentos que Deus nos deu. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Caminhamos neste mundo não desesperados, não sem uma meta, mas temos em nosso coração essa confiança de que o Senhor caminha conosco e somos peregrinos da esperança, peregrinos que caminham rumo a uma pátria definitiva. E enquanto nós moramos nesse corpo, que nós trazemos essa matéria, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Nós não temos totalmente essa visão, mas caminhamos na fé. Como diz São Paulo, enxergamos ainda como que num espelho, meio que embaçado. Quando São Paulo fala do espelho, não é o espelho que nós temos hoje, O espelho de hoje a gente consegue ver nitidamente a nossa imagem, O espelho do tempo de São Paulo é como se fosse o fundo de uma travessa, é meio que embaçado, de uma bandeja, meio que embaçado, mas caminhamos nessa esperança, confiando na palavra do Senhor, na promessa que Deus deixou para nós. E esta fé é que nos faz perseverar na busca do bem, em vista de um dia podermos ver claramente, face a face, o cumprimento desta promessa. Ainda vemos o reino de Deus como uma semente que vai crescer, que vai frutificar. E aí está essa desproporção, Quem olha para um grão de mostarda não imagina a planta que aquela semente pode vir a ser. Por isso nós caminhamos e vemos o reino ainda em semente, mas um dia veremos ele no seu estado pleno.
Volta a dizer São Paulo no versículo 8: mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Esse é o anseio do nosso coração, né? Contemplar a face de Deus, estar com Ele na eternidade, no céu. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer tenhamos deixado essa morada. Esse deve ser a nossa preocupação, o nosso empenho em gastar as nossas energias para poder buscar essa salvação, gastar as nossas energias para produzir bens espirituais. Vivemos num mundo hoje tão materialista, onde somos cobrados de várias maneiras, a temos que produzir, a temos que dar lucro, às vezes em coisas que vão passar. E eu te pergunto, o que você tem produzido espiritualmente para a sua vida? Aquilo que a traça não vai corroer, aquilo que a morte não vai tirar de você, que são os bens eternos, os bens espirituais. É isso que São Paulo hoje nos chama a atenção. Por quê? Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. Você está ciente disso? Que um dia você vai estar face a face diante de Deus e lá nada será encoberto, tudo verá à tona, será às claras, como diz a palavra, diante desse tribunal da verdade, que é o próprio Cristo, para cada um receber o quê? A devida recompensa. Que recompensa é essa? O prêmio ou o castigo? Nós teremos um prêmio ou um castigo por causa do quê? Do que tiver feito ao longo de sua vida temporal. Quando chegarmos diante de Deus, Deus vai olhar para as nossas obras, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Como dizia Dom Manuel, né? Ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem, ninguém sabe o mal que faz quando deixa de fazer o bem. Ignora as Escrituras quem afirma que nós seremos salvos apenas pela fé. Quando a palavra de Deus fala que as obras não nos salvam, se refere às obras de Moisés, as obras do Antigo Testamento. Mas é muito claro, quando diz São Tiago, a fé sem obras é morta. Nós somos chamados sim a crer, como diz a palavra de Deus, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem crê e é batizado recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo em nós nos move para fazermos as obras de Jesus. Por isso nós precisamos produzir bens espirituais. Não podemos deixar como que parados essa semente da palavra no nosso coração, mas devemos ser esse campo fértil, onde possamos dar muitos frutos, porque senão a nossa fé é morta. E a fé por si só, ela precisa traduzir em obras. Não tem como eu dizer que eu creio em Deus, que eu amo o Senhor, se eu não vivo isso na minha vida, no meu dia a dia. Como nos diz São Paulo também, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2: se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, ao ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, de nada seria. De nada vale uma fé que é capaz de transportar montanhas, se eu não tenho amor. E o amor aqui é o amor caridade, e amar é fazer o bem. O amor, ele é operativo. O amor, ele é uma atitude. O amor não é um sentimento. O amor não está no campo dos nossos afetos, não é isso. Mas o amor é fazer o bem. E de maneira concreta, as obras que Deus vai nos cobrar é aquelas que Ele diz, né, em Mateus capítulo 5: estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e foste me visitar, estava doente e cuidastes de mim. Essas obras nós vamos fazer. É diante dessas obras concretas de amor que nós iremos receber o prêmio, a recompensa, seja o prêmio ou o castigo. Por isso a nossa fé não pode ser apenas uma fé devocional, uma fé sentimental, uma fé vazia, mas uma fé autêntica é uma fé que
se traduz em obras concretas, em obras de caridade. Esta fé que nos leva a amar, e amar com generosidade. Mesmo que pareça pouco, mas só isso aqui, a semente ela é pequena, mas quando eu lanço essa semente e espalho, quem faz crescer é o Senhor. Por isso precisamos ter paciência, precisamos perseverar no bem. Se nós lançamos as sementes, nós fazemos o bem, Deus vai fazer frutificar esse bem em grandes obras. Por isso, não desanimemos, não percamos a esperança, mas nessa confiança daquilo que nos espera, esforcemos dia a dia a vencermos os nossos vícios, a vencermos os nossos pecados, a crescermos no amor, na caridade, para um dia sermos também merecedores da vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.